Olá, meus queridos alunos, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Andresa Bello. Essa é a terceira aula do módulo, de alfabetização e letramento. Temos alguns recadinhos, para nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é a data, prevista para o anexo dos nossos trabalhos. Vou pedir que você tenha um pouquinho de paciência. Até o final da nossa aula eu vou responder a todos, vou dar o feedback dos trabalhos que já foram recebidos, vai fazendo um anexo com calma, porque demora um tempinho para eu carregar o trabalhinho de vocês. Então, além de eu fazer ali o carregamento do trabalho, eu verifico se o trabalho chegou direitinho para poder dar o feedback para vocês, tá? Mas isso demanda um tempinho, então eu vou pedir um pouquinho de paciência, vou pedir para que agora de início da aula você assista, a nossa videoaula, faça as atividades previstas para o dia de hoje, que aos poucos eu vou estar respondendo cada um de vocês. Não deixem de fazer o anexo do nosso trabalho na pasta correta, é sempre bom lembrar isso, tá? Às vezes tem aluno que sem querer posta lá na pasta de um outro professor, por engano, ou posta em uma pasta diferente da que eu coloquei, escrito ali trabalho de conclusão de módulo de alfabetização 1, professora Andresa Bello, tá bom? Outro recado importante, na nossa próxima aula nós teremos a nossa avaliação online, então nós só teremos a avaliação online, essa vai ser sua única preocupação. Peço que você assista todos os nossos vídeos, nossas videoaulas, faça a leitura da sua apostila. Eu acredito que hoje você já deve ter lido a sua apostila mais de uma vez, não é verdade? Mas se não deu tempo de ler ela todinha, pode estar fazendo a leitura. Hoje, conforme combinado, nós vamos terminar a leitura da nossa apostila, os pontos que ficaram faltando. E é sempre válido relembrar que na aula passada eu trouxe 3 temas extras, que vão ser cobrados ali na nossa prova, que são as concepções de alfabetização. Não tem como falar de alfabetização se nós não tratarmos sobre as concepções de alfabetização, que é a concepção empírica, a construtivista e a socio-interacionista. Dos teóricos John Locke, Jean Piaget e Vygotsky, respectivamente aí os correspondentes a essas 3 concepções teóricas ali de alfabetização. Então, para a nossa aula de hoje, nós vamos finalizar a nossa apostila. A nossa apostila vai iniciar com o seguinte tema, da onde a gente parou, na nossa apostila. A importância do trabalho com textos e da leitura em sala de aula. A gente comentou, que muitas das vezes nós não temos no nosso dia a dia referências, parâmetros de atividades de leitura. Então, assim, por exemplo, as nossas atividades do dia a dia é aquilo que nós aprendemos em sociedade. Mas muitas das vezes a sociedade em que nós estamos inseridos, elas não estão trazendo, vamos dizer assim, um exemplo em relação aí à leitura, a escrita. Infelizmente, nós já comentamos na sociedade brasileira, ainda é muito escasso a divulgação e o acesso ao conhecimento de fato, Conhecimento, aquilo que você pode ali tá agregando, para o seu crescimento e sua evolução cognitiva. Hoje em dia nós temos acesso a muitas coisas, mas geralmente é mais voltado ali para a parte do entretenimento. Lembrando que não tem nada de errado, gente, o entretenimento, tá? Mas é fontes de conhecimento seguro para o desenvolvimento dos nossos alunos, de nós mesmos como seres humanos, infelizmente aqui no nosso país é ainda muito escasso. E a escola, muitas das vezes, vai ser ali um ambiente onde o aluno vai ter aquele contato principal e primordial com o conhecimento. Eu trouxe uma reflexão, para algumas turmas minhas, nos módulos passados, sobre a reflexão da pandemia. Eu sei que a pandemia é um assunto muito polêmico, não é verdade? Mas, infelizmente, se a gente for comparar o acesso ao conhecimento, nas diversas camadas sociais brasileiras, a gente vai ver que a pandemia trouxe, vamos dizer assim, revelou ainda mais, com mais clareza, a desigualdade do acesso ao conhecimento. Por que eu tô falando isso? Se a gente for parar para pensar, muitas pessoas com condições econômicas tiveram acesso a notebook, tablet, celulares para poder estar acompanhando as aulas. Eu sou professora de português, eu recebi inúmeras oportunidades de aulas particulares, mas eu sei que nem todo mundo da sociedade teve possibilidade de pagar, por exemplo, professores para fazer a complementação enquanto as escolas estavam ali fechadas.
Eu sei que muitos alunos não tiveram aparelhos eletrônicos de qualidade ou internet para acompanhar as aulas. E aí você já parou para pensar que a maior parte da população brasileira tem acesso aos meios culturais de conhecimento apenas na escola? Livro, gente, é uma coisa cara, né? Comprei essa semana um livro. Na promoção tava 20 e poucos reais, 28, quase 30. Bem, um único livro, eu gosto muito de ler, já tenho prática de leitura há alguns anos, então eu consumo ele muito rápido. Rapidamente eu consigo terminar de ler um livro, já vou sentir vontade de comprar outro, que eu não vou parar de ler, né? E aí, será que a gente vai ter condição financeira de tirar, né? Ali mais 30 reais, mais 50, dependendo do livro. Tem livros que custam 100 reais, mais ou menos. Até mais. Então, assim, infelizmente, a maior parte da população brasileira foi extremamente prejudicada durante a pandemia em relação ao acesso ao conhecimento. E ainda estamos vivendo esse momento de pandemia, de isolamento social, onde muitas pessoas não têm esse acesso. Aí aqui a gente tem esse pedaço da nossa apostila que vai falar sobre a importância do trabalho com textos e da leitura em sala de aula. Lembre-se, professores, que essa criança que talvez você esteja recebendo, ela não tem livros em casa, né? Ou não tem a quantidade assim favorável, de repente a literatura que ela tem oportunidade não seja a literatura que interessa a essa criança de fato, esse adolescente. Então ali você precisa de transformar o ambiente em um ambiente prazeroso. Tá? Bem, a utilização do texto para alfabetização em sala de aula é algo muito importante. Lembrando que a alfabetização é um processo, a gente já comentou isso nas aulas passadas. Muita gente acha que a alfabetização ela acaba no primeiro ano. Não, a alfabetização perante a BNCC ela vai durar ali em torno do primeiro ano até o terceiro ano do ensino fundamental. Mas, de fato, a competência e o letramento do ser humano vai se dar ao longo de toda a vida, tá? Então, essa alfabetização por meio de textos na educação é muito importante, onde o professor deve criar estratégias de ensino de acordo com as características individuais de seus alunos. Cada aluno tem uma característica diferente. É exatamente como a gente fala ali sobre músicas. Cada um tem um estilo musical diferente. Então, assim, vai ser muito chato se você, por exemplo, se você gosta de samba, você vai adorar samba, mas talvez você não goste de rock. É um gênero totalmente diferente. Se eu te obrigar a ouvir rock, se você é um sambista, talvez você não goste, não curta. E vice-versa. Livros é a mesma coisa, assim como filmes, por exemplo. Tem gente que adora um filme de terror, um suspense, mas tem outros que já nem querem passar por perto, preferem o quê? Uma comédia romântica. Então, assim, nós precisamos conhecer ali as características dos nossos alunos para que a gente possa potencializar as práticas de leitura e de escrita. E isso envolve a leitura, a produção de textos, promovendo ali a alfabetização e também, por sua vez, o letramento. Por muito tempo, o espaço do texto ficou relegado ao trabalho da análise linguística. O que seria análise linguística? O que é a análise sintática? Sujeito, qual é o tipo de verbo, se é um verbo transitivo, se é um verbo intransitivo, se é um verbo de ligação, se tem complemento verbal, se é objeto direto, objeto indireto, se temos agente da passiva, qual é a voz verbal. Isso é uma análise linguística. E durante muito tempo a língua portuguesa ficou voltada a esse ensino tradicional, que tomava como uma unidade de estudo a estrutura da oração, que é ali onde tem o verbo, e o estudo do período, né? Ali onde temos mais de um verbo para analisarmos as funções sintáticas das palavras. E só a partir da década de 80, opondo-se a essa maneira de ensino da língua portuguesa, essa visão tradicional apenas de decoreba, começam a despontar propostas de trabalho diferentes que tomam o texto como uma unidade de estudo essencial. Ou seja, preparar o aluno para saber como ler e interpretar um texto e até mesmo escrever, se comunicar melhor, entender melhor o meio que ele está ali dentro. E utilizar como reflexo as contribuições da linguística textual, até porque a gente não está aqui falando que temos que desprezar o estudo da análise linguística, porque quando a gente não sabe utilizar corretamente um verbo, as vírgulas, o sujeito, ou seja, as regras gramaticais, vai ficar muito difícil da outra pessoa entender o que você está falando, né? A gente tem vários exemplos em que a utilização da vírgula ou a modificação da sua posição ou a ausência dela modifica o sentido total da palavra, da frase, do que você quer dizer, né?
Então a gente precisa de trabalhar ali com a teoria dos gêneros, a sociolinguística, análise do discurso e passamos ali a ver o texto como uma unidade básica da interação verbal, né? Da fala entre as pessoas. Na educação infantil tem textos? Tem textos sim, já começa a introdução ali da leitura e da escrita. Lembrando que não é obrigatório o aluno sair da educação infantil já alfabetizado, ok? Mas já há uma introdução sim. A educação infantil é uma etapa fundamental do desenvolvimento escolar das crianças. Nessa fase, as crianças recebem informações sobre, por exemplo, a escrita, até ali iniciando com as letrinhas, o nome, o seu próprio nome, o nome do papai, da mamãe, dos amiguinhos, né? Bem, elas brincam com os sons das palavras, reconhecendo as semelhanças, as diferenças entre os termos. Elas vão manusear todo tipo de material escrito, como, por exemplo, revistas, gibis, livrinhos. Momento em que o professor vai ler os textos ou as histórias para os alunos ou vai escrever ali os textos que os alunos produzem oralmente. Essa familiaridade com o mundo dos textos vai proporcionar uma maior interação da sociedade letrada. E uma coisa muito interessante, gente, lá na igreja as crianças pequenininhas já levam a Bíblia. A Bíblia delas é cheio, assim, com pequenas frases ou palavras, mas cheios de imagens. E eu acho interessante porque elas têm um prazer de estar com aquele livro, porque ela vê o adulto utilizando o livro e ela quer também mostrar que ela sabe ler. Como, por exemplo, quando a criança percebe que você escreve algo no papel, ela vai lá e finge, vamos dizer assim, que escreveu, porque ela não escreveu a língua portuguesa, ela escreveu alguns rabiscos, mas para ela aquilo é escrita, ela está entendendo que é importante a escrita, a fala corretamente, a leitura, para você viver em sociedade e interagir com as outras pessoas. Bem, as práticas de língua materna ela tem sido alvo de uma constante preocupação, pois os alunos enfrentam muitas dificuldades no que diz respeito ao desenvolvimento da proeficiência em leitura e compreensão de texto. O que é proeficiência? Você, de fato, ter eficiência no que você está falando que você sabe fazer. Não é só decorar sílabas, palavras ou mesmo funções sintáticas. É você competentemente saber escrever algo e também saber ali interpretar o que está sendo dito ou lido, tá? No entanto, não se pode esquecer que a função da escola é formar alunos com capacidade de fazer uso da linguagem como instrumento de aprendizagem, utilizando informações que os textos contêm, bem como conhecer e analisar criticamente a utilização da linguagem como um transporte de valores. Olha só que interessante, a linguagem ela tem a possibilidade de transportar valores, classe, credo, gênero e até mesmo etnia. É por meio da fala ou da escrita, do registro linguístico, que nós sabemos a história dos nossos antepassados, por exemplo, que nós praticamos uma religião, porque é um registro para que você possa utilizar, né? E por aí vai. Diversas coisas aí são vinculadas dentro da nossa sociedade graças à língua, tá? Bem, em sala de aula, o professor deve utilizar vários gêneros e não apenas ficar centrado nos livros didáticos. Quais são os gêneros? Não só gêneros ali em relação a romance, drama, não. Gêneros são ali os tipos de apresentação dos nossos textos. Pode ser uma receita, pode ser uma bula, pode ser, enfim, uma exposição ali enciclopédica. Existem diversos gêneros e não ficar ali atrelado unicamente ao livro didático. Utilizar várias maneiras para melhor ensinar, abrir um leque de possibilidades e maneiras diferentes de passar conhecimento. Tais informações nos mostram e reafirmam que é muito importante se explorar a diversidade de gêneros em sala de aula, tá? Está bem concretizada em muitas das práticas dos professores, no entanto, nós sabemos que não é a presença dessa pluralidade de gêneros que vai gerar a produção de alguma diferença maior. Não é você levar jornal, revistas, gibi, diferentes gêneros se você não souber trabalhar com eles. Está lá na sala e não utilizar não adianta de nada, não é verdade? Então, no entanto, sabemos que não é a presença dessa pluralidade de gêneros que vai gerar a produção de alguma diferença maior, mas sim o uso adequado desses textos e seus gêneros em função de uma busca significativa em uma melhor aquisição da linguagem da escrita pelos seus alunos.
Quanto ali ao aspecto da alfabetização, além de alfabetizar, a escola também tem como função formar cidadãos alfabetizados e letrados. Por quê? Nós vamos ao médico, nós vamos ao mercado. Você já parou para pensar a quantidade de pessoas que perdem oportunidade de emprego porque elas não sabem ler e escrever? Por exemplo, uma pessoa que trabalha em uma casa de família, como cozinheira, como uma pessoa que vai fazer ali uma faxina, por exemplo, é um cargo de muita responsabilidade. A pessoa está confiando em uma pessoa para que ela possa assumir ali a posição temporária, pelo menos ali, de dona da casa. E para esse cargo, muitas das vezes essa pessoa precisa de fazer uma lista de compras de coisas que acabaram em casa e precisa ali do seu patrão, né? Fazer compra no mercado. Tem casos, inclusive, olha que interessante, que os donos da casa confiam na pessoa, precisam de uma pessoa de confiança e dão até o dinheiro para que a pessoa, além de fazer uma lista, vá ao mercado e compre. Então, se a pessoa não sabe ler e escrever, não sabe utilizar, por exemplo, os números para fazer cálculos, ela perde essa oportunidade de emprego, tão valiosa em muitos casos, não é verdade? A pessoa às vezes não consegue ler uma receita para fazer, né, um simples bolo ou um frango assado, sei lá, diferente, ali no Natal. Então, diversas oportunidades, inclusive no trabalho ou no dia a dia da gente, exigem a leitura e a escrita. Uma secretária, ao atender o telefone, em muitas das vezes vai precisar de anotar um recado e ela vai saber anotar o recado. Então não é só conhecer as letras, é ser alfabetizado e também ser letrado, porque eu preciso ali, interpretar o que está sendo dito para que eu corretamente coloque no papel. Vocês já devem ter brincado, né, ou proposto aí para crianças brincar de telefone sem fio. Ali é a prova de que nós, seres humanos, temos um pouquinho de dificuldade de interpretação. Não só naquilo que lemos, mas até mesmo naquilo que nós ouvimos. Então a gente precisa parar bastante atenção para desenvolver essa habilidade de interpretação, que vai envolver não só a prática de alfabetização, como também de letramento. Afinal, alfabetizar e letrar são ali, né, as práticas que os alfabetizadores vão utilizar não só para continuar e formar pessoas, né, para assumir sua cidadania plena, né? Então, não é só ser alfabetizado. Para você assumir uma cidadania plena, é necessário também você ser letrado. Logo, não só o professor de língua portuguesa, mas o corpo docente como um todo deve ser responsável pela trajetória de sucessos e de insucessos que acompanha a formação do alunado. Ainda na nossa apostila vai ter um textinho ali falando sobre, com o seguinte título, né? A importância da consciência fonológica para a aprendizagem da leitura e da escrita. Consciência fonológica. Fono são os sons, então lógico, estudo. Então estudo ali dos sons, consciência dos sons que se utilizam no processo da leitura e também ali quando você passa o código escrito. O domínio da leitura e da escrita é fundamental para uma participação efetiva do ser humano na vida em sociedade. Seu aprendizado está associado a várias habilidades cognitivas que são as habilidades usadas para aprender, compreender e interagir, né, e integrar as informações de uma forma significativa, que produza significado, não de uma forma mecânica. A pessoa está aqui falando com você está vendo aqui os meus slides, mas se você não estiver entendendo, recebendo significado, não é significativo, é apenas o quê? Mecânico. E se te perguntarem no final da aula, faça uma consideração sobre a aula de hoje, você não consegue, por quê? Precisa desenvolver a parte do letramento na sua vida, ok? Dentre as habilidades cognitivas que diretamente se relacionam com o aprendizado da leitura e da escrita, a consciência fonológica ela é vista como uma das habilidades mais fortemente relacionada, sendo considerada por muitos pesquisadores como a chave para o aprendizado da leitura e da escrita. A consciência fonológica ela é definida como a habilidade de refletir sobre e manipular ali os sons da fala. Vários estudos evidenciaram que ela é precursora do desenvolvimento da leitura e da escrita, tanto que a gente trabalha com a parte fonológica, a gente aprende a falar e depois a gente vai aprendendo ali a escrever e a ler, né?
Então ela é de grande importância para o aprendizado da leitura e da escrita, porque vai facilitar a descoberta do princípio alfabético, o princípio de que símbolos escritos, uma letra, um grupo de letras, os grafemas, estão associados a fonemas, que é a menor unidade da cadeia falada que permite fazer distinções semânticas por meio do som. A descoberta do princípio alfabético ela é dificultada pelo fato da fala ser caracterizada como fluxo contínuo. Para melhorar essas informações, eu vou trazer um exemplo para você de quando eu era criança e estudava e me marcou muito um amiguinho da classe, que ele falava igual o Cebolinha. Mas o menino, sabe aquele menino inteligente, gente? Sabe, na nossa sala, você deve lembrar aí de uma pessoa muito inteligente. De repente, até você que se destacava aí na sala, né? Esse meu amiguinho, ele era muito inteligente, só tirava nota boa. Só que ele tinha uma dificuldade que ele foi, obviamente, trabalhando juntamente com a fono, né? Que ele falava igual o Cebolinha. E aí, o que acontece? Como ele tinha uma consciência fonológica diferente da adequada, da correta, ele escrevia exatamente como ele falava. No momento que a professora ditava ou passava alguma coisa, ele lia no quadro e abaixava a cabecinha para escrever. E quando ele escrevia da mesma maneira como ele falava. Por isso que é tão importante trabalharmos a parte da consciência fonológica e, em alguns casos, alguns alunos vão necessitar de um apoio com o fono, né, o fonoaudiólogo, para trabalhar essas questões, tá bom? Então, ó, dessa forma, um dos maiores desafios encontrados por uma criança ao começar a aprender um sistema de escrita alfabético, como é o caso do português brasileiro, é entender o fluxo contínuo da fala para ser segmentado em unidades menores de sons e que essas pequenas unidades são manipuláveis, tá bom? O que acontece no caso da consciência fonológica é que, apesar de crianças bem pequenas serem capazes de identificar e compreender a diferença entre as palavras que se diferem, né, em apenas um fonema, como por exemplo a palavra rato da palavra mato, né? Essa noção não é consciente. A princípio, as crianças parecem ser completamente inconscientes da existência dos menores segmentos de sons presentes nas palavras faladas, sendo o sentido das mesmas e não os sons que as compõem. O aspecto aí mais importante da fala para as crianças. Dessa forma, a consciência fonológica não se refere a um processo automático de percepção da fala, mas vai exigir aí a tomada da linguagem enquanto objeto de pensamento. Afinal, ela se refere à habilidade de refletir e manipular os sons que compõem a fala. A avaliação aí da consciência fonológica, ela pode ser realizada por meio de várias tarefas diferentes. Essas tarefas diferenciam quanto à unidade fonológica envolvida. Pode ser uma rima, pode ser uma sílaba, um fonema. E a demanda cognitiva que fazem a detecção da semelhança, a segmentação, a aglutinação, a categorização, a subtração, a adição e a transposição de sons da fala. Isso aqui é uma coisinha um pouquinho mais complicada que geralmente a gente estuda em letras, tá bom? Então não se preocupe com essa questão de detecção de semelhança, segmentação, aglutinação, isso aqui é um assunto de letras, tá? A gente coloca aqui para apresentar vocês, tá bom? Mas é mais ou menos assim, você pegar ali a semelhança, por exemplo, da palavra rato, mato. Existem outras palavras, né? Por exemplo, bata, lata, né? Enfim, são várias palavras que vão ter semelhanças e um único sonzinho que você fale ali diferente modifica muitas das vezes o que se quer dizer. Por exemplo, o meu priminho, né? Agora ele já é um homão, né? Já é um adolescente. Mas quando ele era criança, gente, que coisa linda. Ele me chamava, sabe de como? Tia Andlesa. Andlesa, porque ele não conseguia falar a letra R. Era lindinho, né? Só que ele precisou de passar pela fono, né? Porque isso iria prejudicar ele futuramente. Porque olha só, para falar a palavra lata é uma coisa, rata é outra, mas ele não ia conseguir falar rata, ele ia falar o quê? Lata, lata. Então assim, são algumas dificuldades que precisam ali ser trabalhadas, tá bom? Porque vai alterar ali
o entendimento, tanto de quem fala quanto de quem está ali escutando. Tarefas que envolvem ali a manipulação de sílabas costumam ser menos complexas do que tarefas que envolvem manipulação de fonemas. Então, obviamente, é muito mais fácil você trabalhar ali muitas das vezes a escrita do que muitas das vezes a fala, porque exige ali exercícios. Quem aí já teve a experiência, né, de estar com um filho, ou até mesmo você passando por uma fono, você vai saber que você tem que fazer exercícios em casa. Existem adultos que nunca passaram pela fono, né? E talvez, assim, agora, né, buscando aí a carreira de magistério, tá procurando isso. Porque nas escolas, eles vão procurar um professor que consiga falar de maneira mais clara possível. Ai, professor, então eu vou desistir. Não, nada de desistir. Você vai treinar, vai buscar uma ajuda para que você possa ali desenvolver uma fala mais coerente para quem estiver ali te escutando, porque isso vai influenciar também ali em quem está te escutando, tá ok? Bem, então tarefas que envolvem manipulação de sílabas costumam ser menos complexas do que a tarefa de manipulação de fonemas. Fonema é som, tá ok? Afinal, as sílabas elas são bem demarcadas pelo fluxo acústico, enquanto os fonemas não se manifestam nas falas de comunidades discretas. Elas são misturados e integrados uns aos outros, existindo comunidades separadas apenas em um nível abstrato que dificulta a percepção e a manipulação dessas estruturas. Considerando aí então que a prevenção da dificuldade da leitura e da escrita é muito mais eficaz do que a remediação dessas dificuldades, é fundamental que se invista desde cedo no treinamento da consciência fonológica e de todas as variáveis cognitivas que se relacionam com o aprendizado da leitura e da escrita, visando o sucesso na aquisição dessas habilidades. Queridos, nosso módulo parte de conteúdos termina por aqui, mas semana que vem, no nosso próximo encontro, nós teremos aí a nossa avaliação online, tá bom? Se você gostou, não deixe de deixar aí um feedback, isso aí também é importante. Participe das nossas aulas aí, não deixe de colocar um anexo aí do seu trabalho, tá bom? Foi um prazer muito grande trabalhar com vocês nesse módulo, eu amei de coração, viu? Ó, um grande beijo e até a próxima, tchau, tchau!